É a história de um cara que se perdeu no Oceano Pacífico. Ele tava com um aviãozinho, um desses aviãozinhos, pra fazer pulverização de lavoura. Alguém na Austrália comprou esses aviões da Califórnia. E ele tinha que levar, né? Atravessou o Oceano Pacífico inteiro. Aquele aviãozinho? Aquele aviãozinho. Isso é louco. Pra entregar lá. Eles encheram de gasolina, aí faz a modificação no avião e passa a alimentar o motor. Então ele fazia etapa de 8 horas de voo num negocinho desse tamanho, sentado lá. E aí ele resolveu ir sozinho. Então ele pegou muito vento de frente, assim, e ele chegou num ponto em que ele tava com um instrumento adaptado que teria que apontar pra uma ilha qualquer. E aí ele chegou naquele ponto lá e o negócio começou a apontar para um lugar qualquer. Aí ele foi naquela direção, mas o instrumento tava apontando para o lugar errado, era um lugar nenhum. E ele chegou lá, não tinha nada. Tô no meio do oceano, não sei onde eu tô. Então ele fez um anúncio no rádio de ondas curtas, falando, ó, eu não sei onde eu tô. E aí um piloto ouviu ele transmitindo isso no rádio, um piloto de DC-10 que tinha decolado da Nova Zelândia. E aí ele resolveu ajudar. E aí quando ele falou pros passageiros, ó, tem um cara perdido e eu quero ajudar a encontrar. E aí os passageiros falaram, beleza, vamos nessa. Aí foi cada um pra janela, ficou olhando pela janela, ver se achava o cara. Como é que você acha um aviãozinho desse tamanho? Agulha no palheiro no meio do oceano. Primeiro ele teve que convencer esse pilotinho a falar assim, ó, não voa mais pra lugar nenhum. Fica voando em círculo. E aí ele pediu pro cara assim, ó, pega o seu avião e aponta em direção ao sol. O piloto apontou em direção ao sol. E ele pegou o avião dele e apontou em direção ao sol também. Ele falou, põe a mão e conta quantos dedos tem da linha do horizonte até a altura do sol. Contou 4 dedos. E ele contou menos dedos do que o cara. E aí ele falou, bom, então eu já sei que o cara tá sudoeste da gente. E aí ele falou, pô, esse cara tá pra cá. Mas eu não sei ainda se tá mais pra esquerda ou mais pra direita. E ele virou o avião naquele sentido. E aí foi chamando pelo rádio que só dá pra ouvir quando tá mais perto. Que seria essas 200 milhas aí. Aí tem uma hora que esse rádio funciona. O cara responde por esse rádio. Aí ele marcou um ponto no mapa, assim, bom, aqui eu sei que eu tô a 200 milhas do que algum lugar. E aí ele voou mais 200 milhas pra cá, até a hora que ele perdeu a comunicação. Perdi. Aí ele marcou mais um ponto. Falou, esse avião tá mais ou menos por aqui. E deu 4 horas e pouco de busca. O piloto já tava desistindo. Aí ele vê a hora que ele tá vendo no avião dele e vê a hora que tem uma ilha. E aí ele calcula pela pôr do sol, mais ou menos a posição que o cara tá. E pede pra uns navios ir pra aquele lugar. Tem uma hora que o aviãozinho avista umas luzes e fala, puta, achei uma ilha. E ele vai naquela direção, mas não era uma ilha, era um navio. Aí o navio sabe a posição que ele tá. E aí ele deu a posição, aí o DC-10 veio e aí guiou esse aviãozinho até o aeroporto lá. Quando o cara pousou, acabou o combustível, o motor apagou.